Vamos meditar sobre o episódio que está em Atos 8, do 25 a 35. Filipe, o eunuco e a verdade. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregavam a boa nova em muitos lugares dos samaritanos. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: Levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Neste versículo 26, nós vemos que o anjo suscita ao apóstolo Filipe a sua missão, a direção da sua vida. Também nós precisamos rezar com o nosso anjo, precisamos pedir a intercessão do nosso anjo guardião para que ele nos ajude a caminharmos de forma digna, em comunhão perfeita com o nosso Senhor. O apóstolo Filipe segue por um caminho instruído por um anjo celestial. Filipe levantou-se e partiu. Filipe obedeceu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Acabamos de saber que esse etíope era adorador do Deus único, adorador de Javé. Portanto, ele era convertido ao judaísmo. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Mais uma atitude que devemos imitar. Uma atitude que literalmente devemos copiar do apóstolo Filipe. Ele ouve o Espírito Santo e obedece. Ele está aberto à presença de Deus na sua vida. E este comportamento do apóstolo Filipe está intimamente relacionado com o que Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Os apóstolos receberam o Espírito Santo por ocasião do Pentecostes, e a partir daí passaram a ouvir as instruções do Espírito de Jesus Cristo e do Pai, do Espírito de Deus, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas como o Espírito Santo pode ficar conosco? Como podemos ouvir o Espírito Santo? Sabemos que, como batizados, somos templos do Espírito Santo, mas podemos, com a nossa liberdade, ou melhor, com o nosso livre arbítrio, nos fecharmos às aspirações do Santo Espírito. Portanto, devemos fazer como o apóstolo João nos instrui, nos ensina na sua primeira carta. Nisso se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Este reconhecer o Espírito de Deus, este proclamar que Jesus se encarnou e é de Deus, não é algo que deve ser da boca para fora. Tem a ver com a nossa crença, com a nossa fé, com a nossa adesão à boa nova do Verbo de Deus. Proclamar que Jesus Cristo se encarnou e é de Deus é ter a consciência de que Deus Pai enviou o seu Filho unigênito, o Filho de Deus, com natureza divina, e que este Deus Filho
assumiu a natureza humana, viveu esta humanidade, exceto no pecado, e nos resgatou com seu sacrifício na cruz do pecado, da morte e do inferno. Este Deus Filho que se encarnou é nosso Messias, é o nosso Senhor, e nós ouvimos os seus ensinamentos e vivemos como membros ativos do seu corpo místico, que é a Igreja. Assumir o senhorio de Jesus em nossas vidas, afirmar que ele se encarnou, é reconhecê-lo como Deus de nossas vidas e não buscarmos outros deuses para as nossas vidas. Não nos idolatrarmos, não buscarmos a astrologia, a magia, a adivinhação, a consulta aos espíritos, as paixões mundanas, os pecados que nos seduzem. Todas essas atitudes implicam em um completo afastamento deste mesmo Deus, a fechar-se automaticamente às aspirações do Espírito Santo. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisto é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Jesus vai nos dizer: quem guarda os meus mandamentos, este me ama. Em outras palavras, para estarmos abertos às aspirações do Espírito Santo, também precisamos viver este amor pleno, que é o próprio Deus. Em outras palavras, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E por uma terceira vez, em outras palavras, assim como o corpo sem alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Precisamos amar verdadeiramente. Precisamos viver os 10 mandamentos, praticar as boas obras para permanecermos em Deus e Deus em nós, para que o Espírito Santo esteja conosco, como estava com Felipe nesta belíssima passagem. Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? Pergunta Etíope, o eunuco, para o apóstolo Filipe, e rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. Prestem atenção. Etíope pediu para ser evangelizado. Em um momento em que Felipe talvez tenha sido inoportuno, foi Felipe que perguntou: compreendes o que estás lendo? Portanto, meus irmãos, não devemos forçar a evangelização para aquele que não quer ser evangelizado. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com seus pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Aquilo que é sagrado para nós, a boa nova de Jesus, os sacramentos, todos ungidos pelo sangue precioso do Deus Filho que deu a vida por nós na cruz, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, tudo isso é sagrado. Não devemos impor o sagrado, as coisas santas, àqueles que não desejam. Precisamos, sim, em todos os momentos, buscar evangelizar com o nosso testemunho. E, às vezes, como Filipe, neste momento inoportuno, tentar falar de Deus, mas precisamos que a pessoa se abra para o evangelho. Assim
como o etíope fez para Felipe. Ele rogou a Felipe que explicasse essa passagem de Isaías. Ele pediu para ser evangelizado, ainda que a princípio ele não saiba que esta passagem de Isaías, como todo o Antigo Testamento, esta passagem nos indica o Messias, nosso Senhor. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levada ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Esta passagem que o etíope está pedindo explicação está em Isaías 53, a partir do versículo 7. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas, de quem disse isto o profeta? De si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar, e principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. E vemos mais uma vez o etíope pedindo para que explicasse quem era esta pessoa de quem Isaías estava falando, ou seja, se aproximou mais de Jesus Cristo, a sua curiosidade. E vemos também Filipe aproveitando este momento para anunciar Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Aqui se concretiza João 14, 26. Jesus nos diz: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo guiou Filipe para que esta evangelização acontecesse. O Espírito Santo recordou a Filipe tudo o que ele precisava dizer sobre o Salvador, sobre o Messias prometido. E aqui, uma nota de rodapé. Temos uma cena bíblica onde, concretamente, um apóstolo iluminado pelo Espírito Santo ajuda uma pessoa a interpretar uma passagem bíblica. O etíope não fez uma interpretação pessoal. Ele escutou, literalmente, o magistério da igreja, a explicação oral de um ordenado de Deus, o que concretiza a passagem da segunda carta de Pedro. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Procurar uma interpretação pessoal, uma interpretação particular, é dividir a igreja, é promover, inclusive, a criação de outras denominações cristãs. Aqui nós vemos como precisamos evangelizar se nos pedirem o anúncio sobre Jesus Cristo e como devemos procurar a interpretação à luz do Espírito Santo, se estivermos na condição deste etíope, que pediu ao magistério da igreja a explicação sobre a profecia de Isaías acerca do sofrimento do Messias. E vocês, meus irmãos, o que acharam desta belíssima passagem do 8º capítulo dos Atos dos Apóstolos? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.